Hoje, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, intitulada Cristo Ansanhon, que estabeleceu Sião. Nós podemos categorizar o livro de Jeremias como o de um grande profeta. Quando lemos o livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5, podemos ver uma profecia muito importante. Está escrito que as pessoas que serão salvas nos últimos dias precisam ir a um lugar. Onde é este lugar? Através das palavras, nos últimos dias, o povo de Deus deve ir para Sião. Deus está nos ensinando aonde devemos ir para receber a salvação e escapar do último desastre. Vamos ver esse ensinamento no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Para onde devemos ir? Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais. Para onde nós devemos fugir? Para Sião. Porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Deus permite que seu povo saiba que nos últimos dias eles devem ir para Sião. Contudo, nós podemos encontrar Sião apenas por saber que a Bíblia nos diz: fuja para Sião? Onde é Sião? De acordo com a orientação do Espírito Santo, o povo de Deus precisa ir para lá nos últimos dias. Deus habita em Sião. Lá nós podemos receber a remissão de pecados e a vida eterna. Também está escrito que Deus preparou as bênçãos da redenção em Sião. Contudo, já que as pessoas não sabem sobre Sião, muitas pessoas andarão do norte até ao oriente procurando por ela, mas não a acharão. Como resultado, as pessoas não poderão receber a salvação. Vamos para o livro dos Salmos, número 133. Salmo de número 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hérmon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, onde é ali? Em Sião. Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Isso é o correto. Já que Deus prometeu dar a vida eterna em Sião, o povo de Deus precisa ir para Sião nos últimos dias. Essa é a voz de Deus. Este é o mandamento de Deus. São palavras de bênçãos para nós, não é? Vamos para o Salmo de número 132. Número 132, verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu. O quê? Escolheu a Sião. Deus escolheu Sião como sua morada. Há 850 denominações clamando crer em Deus. Contudo, Deus escolheu apenas Sião. Nenhum outro lugar. Pois o Senhor escolheu a Sião. Por que Deus escolheu Sião? Preferiu-a por sua morada. Em outras palavras, Deus escolheu Sião como sua casa, para sempre o seu lugar de repouso. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis.
A Bíblia diz que Sião é para sempre o lugar de repouso de Deus. Não é uma morada temporária de Deus. Sião é o lugar de descanso de Deus, até que chegue o reino dos céus. Eterno significa onde não há fim, não é? Já que Deus escolheu Sião como seu lugar de descanso e morada eterna, o povo de Deus, nos últimos dias, necessita ir para Sião. Então, algumas pessoas podem pensar, eu quero ir para Sião, já que lá é um bom lugar. Nós não devemos saber onde é Sião? Onde é Sião? Vamos estudar mais sobre isso, abrindo o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Espiritualmente, Sião é uma igreja que guarda as solenidades de Deus. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali, aquele lugar, o ali indica Sião. Ali nos será grandioso. Farás vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por eles não navegará, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Que lei Deus estabeleceu? A lei da nova aliança. O Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Agora, as tuas enxárcias estão frouxas, não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os coxos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Porque ao povo que habita nela onde? Sião. Aqueles que habitam em Sião, perdoar-se-lhe-á o quê? Perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Está escrito que Deus perdoará as iniquidades daqueles que habitam em Sião e dará salvação a eles. Deus que estabeleceu a lei da nova aliança está conosco em Sião, onde podemos guardar as festas de Deus. Ao se tratar das festas, no livro de Levítico, capítulo 23, há uma festa semanal, que é o sábado. E quais são as festas anuais? A Páscoa, a festa dos pães asmos, o dia das primícias, a festa das semanas, que é o dia de Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Estas são as festas que Deus estabeleceu para nós. Contudo, ainda que haja muitas denominações no mundo, ninguém guarda essas festas. Isso não é incrível? Contudo, nosso Deus estabeleceu uma igreja que guarda todas essas festas. O nome desta igreja é Igreja de Deus. A Igreja de Deus é a única igreja na terra que guarda as 7 festas de 3 tempos e o sábado. Então, nós podemos entender facilmente estes assuntos. Deus permanece em que tipo de igreja? Onde nós devemos ir para receber a vida eterna e o perdão de pecados? Então, quem estabeleceu a morada de Deus, o lugar onde nós podemos receber a vida eterna e a remissão de pecados? Hoje, nós precisamos entender esses assuntos. Sião, a cidade das solenidades, é a Igreja de Deus. Nós não devemos pensar superficialmente sobre esses assuntos. Nós devemos encontrar nosso Deus grandioso que está conosco. Foi por isso que Deus profetizou sobre Sião muitas vezes através da Bíblia e dos profetas, para que o povo de Deus possa encontrar a Deus. Hoje, vamos estudar as profecias a respeito de Sião na Bíblia. Nós sabemos que há 2 tipos de Sião.
a Sião física e a Sião espiritual. Fisicamente, Sião está na Palestina, onde os israelitas vivem. O rei Davi estabeleceu a Sião física. Então, quem estabelecerá a Sião espiritual? Na Bíblia foi profetizado que Jesus Cristo estabeleceria Sião. Vamos confirmar esse assunto abrindo o livro de Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Quando o profeta Ezequiel escreveu essa profecia, o rei Davi físico já tinha morrido há muito tempo. Contudo, Deus disse, meu servo Davi reinará. Neste versículo, o rei Davi não indica o rei Davi físico. Deus nos mostrou através de uma profecia que ele viria em nome do rei Davi como uma figura profética. A Bíblia explica que o rei Davi reinará para sempre. Então, a quem se refere as palavras, meu servo Davi? No livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos encontrar a resposta abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele fará o quê? Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Essas palavras são sobre o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel apareceu e testificou esta profecia. O anjo Gabriel disse, ele sentará no trono de Davi e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Dessa forma, Deus cumpriu a profecia do livro de Ezequiel, capítulo 37. O Davi físico e o Davi espiritual. O rei Davi físico estabeleceu a Sião física. Então, nós podemos crer firmemente que o Davi espiritual estabeleceria a Sião espiritual. Vamos verificar que o Davi físico conquistou a Sião física e a estabeleceu. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Aqui, nós podemos ver que a primeira obra que Davi fez como rei foi edificar Sião. Portanto, quando nós entendemos completamente tudo sobre o rei Davi, nós podemos entender completamente sobre Sião também. O Davi físico estabeleceu a Sião física. Isso nos mostra que Jesus Cristo, que é o Davi espiritual, estabeleceria a Sião espiritual, onde nós podemos guardar as festas de Deus. Quando vocês veem o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, está escrito: Sião é o lugar onde podemos guardar as festas de Deus. Davi estabeleceu Sião. Isso significa que Jesus estabeleceu um lugar onde podemos guardar as festas solenes de Deus. Vamos analisar brevemente sobre como Jesus estabeleceu as festas solenes da nova aliança de Deus. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17.
No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Dentre as 7 festas solenes de 3 tempos, a Páscoa é a primeira. Jesus guardou a Páscoa e estabeleceu a nova aliança no dia da Páscoa. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 2. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele. Se lermos o versículo 14, nós podemos ver que aqui corria já em meio à festa. Se lermos o versículo 37, nós podemos ver que Jesus está guardando a festa dos tabernáculos, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. No último dia, o grande dia da festa. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, está escrito: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O dia de Pentecostes é a festa das semanas, no tempo do Antigo Testamento. 7 vezes 7 igual a 49. A festa das semanas acontece um dia depois de 49 dias. Foi por isso que se deu o nome de Festa das Semanas. Nos tempos do Novo Testamento, essa festa é chamada de Pentecostes. Os santos da igreja primitiva guardaram todas essas festas, seguindo a vontade de Jesus. A Páscoa, a festa dos pães asmos, o dia de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Essas festas estão na Bíblia. Jesus e seus discípulos guardaram essas festas graciosamente. Eles também guardaram o sábado. Contudo, de acordo com as profecias da Bíblia, Sião, onde se guarda as festas solenes de Deus, seria destruída. Vamos confirmar isso, abrindo o livro de Daniel, capítulo 7. Livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Aqui, o Altíssimo se refere a Deus, certo? Aquele que fala contra Deus é Satanás. Satanás falaria contra o Altíssimo, magoaria seus santos e o que mais? Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ele mudaria os tempos e as leis. Isso significa que ele aboliria as festas solenes de Deus. O fato de que as festas solenes de Deus seriam abolidas mostra que aconteceria o quê com Sião? Mostra que Sião seria destruída. Sião é o lugar onde se guarda as festas solenes de Deus. Contudo, as festas solenes seriam abolidas. Isso significa que espiritualmente Sião seria destruída. Se vocês lerem esse versículo, cuidará em mudar os tempos e as leis, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, está escrito: procurará mudar a lei de Deus e os tempos das festas religiosas. A Bíblia profetiza que Satanás faria isso. O profeta Isaías resumiu isso ao dizer: Sião será arruinada. Vamos para o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 3. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Espiritualmente, isso significa que as festas solenes de Deus seriam abolidas. Satanás mudaria e aboliria as festas solenes e a lei de Deus. No livro de Isaías, essa situação é descrita como Sião foi assolada. Terá piedade de todos os lugares assolados dela. E fará o seu deserto como o quê? Como o Éden. E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela.
ações de graças e som de música. De acordo com essa profecia, Sião deve ser reconstruída e restaurada. Satanás mudou os tempos e as leis, abolindo as festas solenes de Deus. O fato de que as festas solenes de Deus foram abolidas significa que Sião foi destruída. Contudo, de acordo com a profecia do livro de Isaías, capítulo 51, Deus faria Sião, que estava em ruínas, como Éden, e sua devastação como Jardim do Senhor. Quando esse dia chegaria? Vamos encontrar a resposta, abrindo o livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias. Quando isso aconteceria? Nos últimos dias. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui, nós podemos ver que, nos últimos dias, muitos povos afluiriam para Sião. Isso não significa que Sião seria estabelecida? A não ser que Sião seja estabelecida, as muitas nações não poderão afluir para Sião. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. As leis, decretos e as festas solenes foram todas abolidas. De acordo com essa profecia, Deus tem de vir novamente e restaurar todas as leis da nova aliança nos últimos dias, não é? Está escrito, para que andemos nos seus caminhos. Ainda que Satanás tenha destruído todas as leis de Deus, Deus restaurou tudo. Deus transformou o deserto em um jardim como Éden, e a devastação como jardim de Deus. Todas as festas de Deus foram abolidas. Contudo, através do profeta Miqueias, Deus profetizou que todas as festas da nova aliança seriam restauradas por Deus. O escritor do livro dos Salmos explicou sobre isso muito claramente, dizendo: Deus virá e reedificará Sião, que foi arruinada. Vamos para o Salmo de número 102, verso 1. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos. Vamos para o verso 12. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração, levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de ti compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou o quê? A Sião. Apareceu na sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Uma coisa que precisamos prestar atenção é a palavra edificar, que em outra versão está escrito reconstruirá. Quando se trata de edificar Sião, não significa edificar, primeiramente dito, mas reconstruir, significando construir novamente. Já que Deus restaurará Sião, que uma vez foi destruída, está escrito como reconstruir na versão NVI, em vez de edificar. Vamos para o Salmo de número 87. Salmo de número 87, verso 5. De fato,
acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Quem é o Altíssimo neste versículo? O próprio Deus estabeleceria Sião. O Salmo de número 102 também diz: Deus mesmo estabelecerá Sião. A Sião espiritual seria estabelecida através das festas solenes de Deus. Quando as festas solenes de Deus foram abolidas, Sião foi devastada e destruída. O que a Bíblia diz sobre aquele que vem e reconstrói Sião, a não ser que Deus venha, Sião não pode ser estabelecida. Hoje em dia, há muitas igrejas e denominações ao nosso redor, como a areia do mar. Há alguma igreja que guarda as 7 festas solenes de 3 tempos? Há alguma igreja que guarda as festas da Nova Aliança? Por que não podemos encontrar uma igreja que guarde? Porque Deus não estabeleceu essas igrejas a fim de Deus estabelecer Sião. Que tipo de verdade Ele tem de trazer? Ele tem de trazer as festas da Nova Aliança. Sem as festas, Sião não pode ser estabelecida. Somente quando as festas são restauradas, Sião pode ser estabelecida. 2000 anos atrás, Deus estabeleceu as festas da Nova Aliança. Contudo, elas foram destruídas pelo inimigo de Deus, Satanás. A Bíblia diz que Deus restauraria todas as festas solenes. Hoje em dia, o sábado, a Páscoa e as 7 festas de 3 tempos que uma vez perdemos foram restauradas. O que isso significa? Quem restaurou todas elas? Deus restaurou todas elas. Nesses últimos dias, quem ensinou a todos os filhos de Sião sobre o sábado, a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias e a festa dos tabernáculos? Cristo Ansanhon. Cristo Ansanhon é Deus, de quem a Bíblia e todos os profetas testificaram. Somente Deus pode restaurar as 7 festas de 3 tempos. Somente Deus pode permitir aos filhos de Deus conhecerem sobre as festas solenes. Há muitas igrejas e teólogos ao nosso redor. Milhares de teses foram feitas desde o tempo de Jesus até agora. Não é? Contudo, há alguma teologia ou tese que insiste? Nós precisamos guardar a Páscoa, o sábado e as 7 festas de 3 tempos? Não. Por que não? Somente quem pode fazer isso? Somente Deus. Na Bíblia foi profetizado que o Altíssimo estabeleceria Sião. Se lermos o Salmo de número 102, está escrito que Deus reconstruiria Sião, que estava assolada. Ninguém poderia restaurar as 7 festas de 3 tempos, a não ser Deus. Quando lemos o Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus está guardando a Páscoa. Quão claro é isso? Quando lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, os apóstolos Pedro e João prepararam a Páscoa e guardaram a Páscoa com o restante dos apóstolos, no sótão de Marcos. Contudo, a maioria das igrejas hoje em dia não guarda a Páscoa. Isso não é incrível? Por que elas não guardam? Porque elas não aceitam o verdadeiro Deus. A Páscoa foi abolida no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Depois disso,
as igrejas condenavam as pessoas que guardavam a Páscoa. A lei governamental daquele tempo impedia as pessoas de guardarem a Páscoa. Leis foram criadas para impedir as pessoas de guardarem o sábado. Dessa forma, a lei de Deus foi destruída uma por uma. Todas as festas foram destruídas. Deus nos pediu para ir para Sião. Mesmo se conhecemos sobre essa profecia, a não ser que Sião seja estabelecida, como podemos ir para lá? Alguém tem de vir e estabelecer Sião. De acordo com as profecias da Bíblia, quem pode estabelecer Sião? Somente Deus. Ninguém mais pode estabelecer Sião. Hoje em dia, nós estamos guardando as festas solenes de Deus em Sião. O que isso significa? Quem está conosco? Deus tinha que vir para restaurar as 7 festas de 3 tempos e o sábado. Deus também nos permitiria guardar a Páscoa, a festa dos pães asmos, o dia das primícias, a festa das semanas, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Deus nos guiou a guardar todas as festas solenes de Deus. O que isso significa? Significa que Sião, que uma vez foi assolada, foi reconstruída. Na Bíblia está escrito que Deus é o único que pode estabelecer Sião. Está escrito no livro de Miqueias. E, no livro dos Salmos, está escrito: o Altíssimo estabelecerá Sião. De acordo com todas essas profecias da Bíblia, Cristo Ansanhon veio e restaurou as 7 festas de 3 tempos, que foram assoladas. Cristo Ansanhon é verdadeiramente nosso Deus, que reconstruiu Sião nesses últimos dias. Ele é aquele de quem a Bíblia e os profetas profetizaram. Ainda que ele tenha vindo em carne, como um de nós, verdadeiramente ele é o nosso Pai Celestial, que veio do céu para nos salvar. Ele também nos revelou a verdade sobre a Mãe Celestial, percorrendo e carregando a missão de Elias. De acordo com o ensinamento do Pai Celestial, há mais um Salvador além de mim. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o Espírito e a noiva estão convidando todas as pessoas deste mundo para receber a vida eterna. Nós aceitamos esse convite. Como resultado, onde estamos agora? Estamos em Sião. Não há problema em termos confiança em nossa salvação. Vamos dar eternas graças, honras e glórias ao Pai Celestial Cristo Ansanhon, neste santo monte Sião, onde podemos guardar as festas solenes de Deus. Vamos também dar graças, honras e glórias à nossa Mãe Celestial, Nova Jerusalém, que veio a esta terra como a esposa do Espírito Santo para nos salvar. Vamos nos tornar testemunhas do Pai e da Mãe e nos gloriar deles para todas as nações. Quando as testemunhas ficam quietas, quem é afetado? Aquele que escolheu as testemunhas é afetado. Há demandantes e acusados no tribunal. Os demandantes apontarão alguém como testemunha que possa defender os acusados. Por isso, no livro de Isaías, capítulo 62, diz: jamais se calem de dia e de noite para proclamar a glória de Jerusalém. Nós temos a responsabilidade de fazer com que as pessoas conheçam a graça que recebemos. Nós devemos ensiná-las. Onde é Sião e quem estabelecerá Sião? A Mãe Celestial Nova Jerusalém, que é a noiva do Espírito Santo, está conosco para a nossa salvação. Vamos pregar a todas as pessoas dessa forma. Com isso, concluo o sermão de hoje. Obrigado e Deus vos abençoe.